Já abre a edição do Morning Show de hoje falando, sobre a mega operação realizada contra postos de combustíveis, fintechs e até motéis ligados ao PCC. A organização criminosa também usava uma rede com laranjas e esses motéis então eram operados por essas pessoas. 25 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta manhã nas cidades do estado de São Paulo, como aqui na capital paulista, Campos do Jordão e outros municípios. Vamos explicar como que esse sistema criminoso operava, usando, essa rede criminosa para lavagem de dinheiro e também lesando os consumidores, porque muitas das bombas de combustíveis nem colocavam aquilo que a pessoa, de fato, adquiriu, comprou no posto de combustível, além também da adulteração que era feita. Daqui a pouquinho até está prevista uma coletiva de imprensa na sede do Ministério Público aqui de São Paulo, que vai trazer mais detalhes sobre essa rede criminosa, mas a gente logo, quando essa operação foi desencadeada, com o apoio da Receita Federal, de policiais militares de elite da Rota, nós já trouxemos alguns detalhes e apuramos alguns detalhes também em relação a essa mega operação. Enquanto a coletiva de imprensa, então, não começa, a gente já passa aqui a bola para o Mano Ferreira para me ajudar a conduzir todos os detalhes sobre essa mega operação que desvendou, então, que é um desdobramento, na verdade, da Operação Carbono Oculto, que a gente viu sendo realizada no fim do mês de agosto, e agora novos desdobramentos, novos postos de combustíveis identificados, até mesmo com a lavagem de dinheiro, porque, segundo as investigações, eles sonegaram entre 2020 e 2024 4,6 bilhões de reais e apenas pagaram o equivalente a 0,1% referente a isso, Não chegava nem a 1%, apenas 4,5 milhões de reais. Mano Ferreira. Pois é, David. E também usavam casas de jogos de azar ilegal para fazer lavagem de dinheiro, Então, mais uma vez, a gente vê como, seja com o uso de postos de combustíveis, casas de jogos de azar ou motéis, o PCC, o crime organizado, utiliza mecanismos sempre ali na linha entre o mercado ilegal e o mercado legal para tentar lavar o seu dinheiro. E isso, evidentemente, distorce diversos mercados formais, que acabam tendo a sua produtividade completamente alterada, completamente influenciada, porque você está tendo a concorrência de criminosos organizados que usam muitas vezes de coerção para coibir o trabalho dos seus concorrentes. Então, isso mostra como o crime organizado, além de todo o aspecto de violência que por si só já mereceria todo o combate por parte do Estado brasileiro e das instituições do sistema de justiça criminal, também tem um componente econômico que prejudica a prosperidade do Brasil. Dias Peixoto, as investigações também identificaram que eles atuavam por meio das fintechs, promovendo diversas transferências, porque funcionava assim. Os jogos clandestinos eram feitos principalmente em Santos e dessa maneira, então, eles pulverizavam o dinheiro por meio de uma fintech que até foi alvo da outra operação da Carbono Oculto. E dessa maneira, o crime organizado vai ganhando cada vez mais força em relação a outros mercados, como o Mano bem trouxe, De fato, David, a gente precisa estar muito atento para isso, porque tem até uma lei, um projeto, a lei antimáfia aí, para enquadrar as organizações criminosas, para ter processos melhores, tanto de investigação, mas também de inteligência, até de troca informacional e de caracterização dos membros dessas organizações. E quando a gente olha para isso, a gente está vendo um processo muito similar ao que acontece com as máfias, como, por exemplo, a mais famosa dela, talvez, a italiana, a russa, que são esses processos de entrada e domínio de áreas que são tidas como não ilegais. Então, quando a gente olha para esta operação de hoje, tinha ali o Flavinho, que era um dos maiores, já havia muita suspeita em torno dele em relação a postos de gasolina, mais de 260 postos de gasolina que poderiam ser essa ferramenta. Então, quando a gente olha para isso, para esse controle, para esse domínio, que também está dentro do nosso sistema, no sentido ali de negócios que parecem legítimos, mas que são dominados por essas organizações que usam isso para lavar dinheiro e que criam mecanismos mega elaborados, como nesse caso do jogo de azar e da fintech, nós temos que nos perguntar até que ponto nós aceitaremos que a inteligência do Brasil não trabalhe isso. Quando eu estou falando
falando de inteligência, eu tô falando de ABIN, eu tô falando de dispositivos de segurança pública. Porque é isso que nota e é isso que corrige. Essas suspeitas não são suspeitas de 1 ano, são suspeitas de 6, 8 anos, mas que demorou-se muito para ter uma base material ali para conseguir deflagrar a operação. Então nós precisamos ter esse processo mais rápido e precisamos também que bandido fique atrás das grades, não é 2 anos lá não e o resto fora. Então a gente precisa acabar com essa porta giratória também. Agora, Jota, tem um aspecto que eu até conversei com o promotor, um dos responsáveis por essa operação de hoje, né, nesta manhã de quinta-feira, o Yuri Filsberg, que ele trouxe. Agora, eles estão também administrando motéis, porque dificilmente a pessoa pede uma nota fiscal quando vai até um estabelecimento como esse, e é difícil você também fazer um rastreio sobre todos esses recursos que são provenientes efetivamente desses motéis, cerca de 60 administrados pelo PCC. Falou de motel, chamou o Jota. Eu achei que ele é um gênio, né, cara? Esse cara é um gênio. Bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando, bom dia aos demais colegas da bancada. E eu queria falar uma coisa sobre, e principalmente um bom dia pro seu Anselmo. Eu lembrei do nome dele, que é um saudoso volante, já jogou no meu Inter, já jogou no teu esporte também, que foi o Uber que me trouxe até aqui. E, coincidentemente, ele comunicou comigo. Mas ele te leva pro motel também ou não? Calma, muito. É essa hora da manhã? Jamais. Só quando eu tomo um Power Pulse, que daí eu começo o dia com tudo, cara. E daí eu não sei nem onde é que eu vou parar. Mas o seu Anselmo falou pra mim dessa insegurança. E veja bem, olha só, eu tô desde 5 horas da manhã na rua. Mora no extremo leste. E ele comunicou comigo, que nos acompanha aqui muito, e sabe muito bem sobre essa operação Carbono, e falou justamente sobre essa instabilidade que tanto a GES quanto o Humano trouxeram, e dessa insegurança de poder saber se o seu dinheiro do trabalhador suado, dedicado durante horas afinco de trabalho, não pode parar durante aquele curto período em que ele vai pegar um salgado para se alimentar, para poder voltar para o trabalho, financiando um posto de gasolina associado ao crime organizado. Agora, o cara, eventualmente, até no seu momento de lazer, como eu estava brincando agora com os colegas sobre motel, não pode viver o seu momento de prazer porque pode estar financiando o crime organizado. Agora, até o cara pode estar na hora H e pode se desvirtuar. Pô, será que eu realmente não estou aqui fazendo prazer enquanto eu estou financiando e fazendo parte de uma organização criminosa de forma indireta? Então, o brasileiro de bem, o brasileiro que realmente não se contenta com esse tipo de descalabro que nós vivemos, fica refém de um narco-estado que cada vez mais nós estamos nos aproximando, infelizmente, né? Agora, quem ficou longe... já preparou a desculpa, viu? Exatamente. Acabou de lançar a desculpa mais comum agora no Brasil. Agora, quem estava longe dos postos de combustíveis administrados pelo PCC e também dos motéis é o recém-casado, né? Olha aí. Eu mesmo. O nosso saudoso Henrique Kriegner, que está de volta aí depois de 2 meses no Chile, né? 2 meses. E por sinal, o PCC já chegou, né? Então. Já chegou e, inclusive, olha, isso é interessante. Eu estava no Chile fazendo uma missão por lá, foi um trabalho bem legal que a gente fez. E eles estão em meio à campanha presidencial. Eles vão ter eleições agora, se não me engano, no final de outubro e início de novembro. E eles estão preocupados com a penetração completa e rápida, assim, do PCC dentro do território chileno. Eles estão muito preocupados com isso, é pauta de debate eleitoral. Isso é interessante. E eles não falam assim, organizações criminosas brasileiras. Eles dão o nome, PCC. Então, aí a gente vê onde que já chegou, né? O que a gente está exportando para o mundo agora. Esses problemas que são nossos, mas que agora a gente começou a exportar para os nossos vizinhos também. Agora não, isso já tem uma trajetória. E eu diria, David, uma preocupação grande, assim, é a gente entender também onde é que nós vamos, quando é que nós vamos conseguir ter órgãos que realmente, de fato, façam a fiscalização e regulamentação necessária. Não tem como a gente continuar com postos de gasolina. Hoje é o PCC que está sendo agora flagrado, mas vamos lembrar que os postos de gasolina são utilizados para lavagem de dinheiro até de escândalos políticos. A gente sabe muito bem da nossa história recente no Brasil. Então, tudo isso passa por uma série de esquemas elaborados para lavar o dinheiro e para transformar aquilo que era sujo em limpo, mas falta fiscalização nisso também. E nessa brecha de fiscalização, regulamentação eficiente, que não é regulamentação excessiva, ela tem que ser eficiente.
E por que é tão ineficiente? Aí que entra a brecha e dá brecha para esses caras entrarem e conseguem fazer isso. Aí é posto de gasolina, motel, mercadinho de bairro, empresa de ônibus com contrato com prefeitura, empresa de engenharia. Saiu recentemente os levantamentos aí que para o PCC só a venda o tráfico de cocaína só representam no máximo 8%, de 6 a 8% de todo o lucro anual deles. Então, o resto já está completamente tomado por negócios que, como a Jess falou, aparentemente são legais, são legítimos, mas na verdade não, estão lavando dinheiro por crime organizado, e isso é sangue nas mãos, isso é gente morrendo, famílias sendo destruídas e pessoas sendo presas nos vícios. A Jess trouxe um ponto que é fundamental também, porque está sendo discutido no Congresso Nacional, inclusive o relator é o Nicolas Ferreira, sobre a questão de tratar o PCC, Comando Vermelho e outras facções como terroristas. Só que esse projeto não avança no Congresso Nacional. Então, assim, precisaria realmente haver uma postura por parte dos parlamentares para classificação como terroristas, porque eles agem dessa forma muitas vezes, porque você tem um comércio legal, você atua ali no bairro, aí chega o PCC, coloca os preços bem abaixo, claro que se torna mais atrativo para os consumidores e dessa maneira eles asfixiam. E quando não, eles ameaçam a pessoa para que realmente venda o estabelecimento, que às vezes é de família, tudo lucrativo, só que eles se veem obrigados por conta dessas ameaças, porque eles praticam esse terrorismo, Mano Ferreira. Eu diria, David, que mais importante do que como a gente classifica a organização, se ela é ou não é terrorista, é como que a gente aumenta a capacidade do Estado de efetivamente investigar, processar e punir esses criminosos. Porque é aquela história, pode ser pena perpétua. Se o criminoso nunca é pego, não vai ter efetividade. Então, mais importante, na minha visão, do que a forma de classificar como terrorista ou não terrorista, é se nós vamos conseguir, de fato, avançar na forma como os órgãos de inteligência e investigação, a Receita Federal, os diversos mecanismos de controle, as agências reguladoras, como que esses órgãos podem se tornar blindados da infiltração do crime organizado, em primeiro lugar, porque já tivemos operações, inclusive, em agência reguladora de mineração, em função de crime, já tivemos diversas agências reguladoras, portanto, sendo alvo de questionamentos a respeito da integridade dos seus membros, e isso é muito grave para a regulação do mercado, e é essencial que a gente consiga ter uma fiscalização adequada, bem feita, dos diversos negócios, porque, como nós estamos vendo, o crime organizado tem se infiltrado e diversificado as suas atuações em diversos ramos. Sim. Então, só fortalecendo o aparato regulatório, o aparato fiscalizatório da regulação existente e a integração entre essas agências com a polícia, com o Ministério Público, que a gente vai poder efetivamente ter, com mais velocidade e agilidade, os processos para, de fato, colocar atrás das grades esses grandes criminosos. Vamos acompanhar agora em tempo real, então, a coletiva de imprensa que está sendo realizada nesse momento na sede do Ministério Público aqui de São Paulo, com a atuação do GAECO. Nesse momento, um dos promotores, então, fala sobre como foi essa operação realizada nesta quinta-feira. Vamos acompanhar. A Baixada Santista, e a partir do momento que a gente começa a investigar as empresas para onde estava indo esse dinheiro, a gente identifica postos de combustíveis, um posto aqui de São Paulo, outro posto de Campinas, e justamente por essas empresas estarem sendo usadas para movimentar esse dinheiro do jogo, elas passam a ser investigadas na questão da lavagem de dinheiro. E essa investigação nos leva já num primeiro momento a uma fintech para onde era dirigido todo o dinheiro dessas duas empresas. A partir daí, a investigação começa a se expandir, né? E a gente identifica um grupo criminoso que era responsável pela lavagem desse dinheiro, não só através desses dois postos, mas aí a investigação mostra que eles controlavam os diversos outros postos, eles controlavam empresas de fachada que também movimentaram milhões de reais, e também controlavam, inclusive, uma rede de motéis, não só lá na Baixada Santista, mas na capital e na Grande São Paulo.
o Dr. Paulo mencionou que essa investigação se conectava com outras anteriores. A conexão se faz justamente através desta fintech, por onde o dinheiro era movimentado, e também porque os grupos diferentes que usavam essa fintech para movimentar valores, eles em determinados momentos acabam se conectando em negócios específicos, por exemplo, na questão da compra de metanol para abastecer os postos. Muitas vezes eles tinham os mesmos fornecedores, então, embora fossem grupos distintos, eles atuavam de forma parecida. Um outro detalhe que chama a nossa atenção, a gente identificou que as pessoas ligadas a esse grupo, de uma forma ou de outra, tinham relações, inclusive, próximas, até de frequentar residência, com lideranças conhecidas do primeiro comando da capital. Foi uma coisa que chamou a nossa atenção também. Eu passo a palavra agora para as demais instituições e depois, qualquer dúvida, eu fico à disposição. Doutor Paulo Ribeiro. Bom dia a todos e todas. Como bem destacou o Dr. Paulo, é um trabalho de cooperação entre diversos órgãos e no tocante à Subsecretaria da Receita Estadual especificamente, nosso trabalho se concentra em atividades de inteligência. Nossa expertise é muito voltada para a descrição técnica do setor e para o funcionamento e o comportamento tributário do setor. Com isso, nós conseguimos, então, subsidiar os demais trabalhos, demonstrando as ligações cadastrais que existem entre pessoas físicas e as empresas e monitorando também os processos de abertura de novas empresas. Com isso, nós conseguimos bloquear e evitar, de maneira preventiva, evitar a abertura de novas empresas. Eu gostaria de destacar aqui alguns aspectos. Um dos grupos envolvidos já possui mais de 500 milhões de reais de débitos inscritos em dívida ativa e os nossos auditores já lavraram autos de infração que ultrapassam os 7 bilhões de reais. E outro aspecto que eu considero muito importante também ressaltar aqui é o prejuízo que São Paulo tem por conta da concessão de benefícios fiscais por outros estados, especialmente nas operações de importação. Esses benefícios fiscais que são concedidos de forma irregular, eles acabam permitindo a importação do setor de combustíveis por outros estados e o combustível vem para São Paulo. E depois São Paulo tem que arcar e tem que aceitar esses créditos. Então, nós fazemos os autos de infração para desconsiderar esses créditos. Mas isso, qual que é a importância do que eu falo aqui? Precisa haver uma participação integrada com as demais unidades da federação para que isso seja evitado. Nós estamos falando aqui só do prejuízo tributário com relação à guerra fiscal. Nós estamos falando aqui da parte criminal. Esse comportamento está incentivando atividades criminosas. E São Paulo, como grande consumidor, acaba tendo prejuízos nesse sentido. Mas a Secretaria da Fazenda tem agido de forma bastante enfática para combater os efeitos dessas ações. E, além disso, também eu gostaria de agradecer aos nossos auditores fiscais que estão sempre apostos aí para subsidiar o trabalho dos demais colegas das demais instituições. É isso.
Muito obrigado, doutor Paulo. Foi o Paulo Ribeiro Pacella, que é subsecretário adjunto da Fazenda, né? Então, nós temos ali na mesa os promotores do GAECO, também Secretaria da Fazenda, Receita Federal, o coronel comandante da Tropa de Choque da Polícia Militar de São Paulo, que por meio da rota também esteve presente nessa ação. E eles vão dar todos os detalhes. Daqui a pouquinho também a Danúbia Braga vai estar acompanhando tudo de perto, trazendo as informações para a gente. Mas, como preliminarmente a gente já apurou essas informações, né? Então temos muitos detalhes de como então essa operação foi desencadeada e de que forma que esse grupo criminoso agia. Antes da gente ter ido para a coletiva, a Jess Peixoto queria falar então com você. Não, muito obrigada, David. Então, sobre essa questão aí para enquadrar como terrorismo, eu queria retomar que em março os Estados Unidos fez uma solicitação para que essas organizações criminosas elas fossem enquadradas na legislação brasileira como organizações terroristas. Isso é simplesmente porque os Estados Unidos gostam dessa palavra? Não. É porque os mecanismos de colaboração internacional para organizações terroristas são diferentes para organizações não terroristas. E à época, um dos secretários da pasta da Segurança Pública no Brasil disse que não dava, porque afinal de contas tem o PCC, o Comando Vermelho, não teriam nenhum caráter ideológico ali que não se enquadraria dentro dessa condição. Mas vale notar o quão a gente precisa que isso aconteça e por isso o projeto do deputado Danilo Forte, que caiu na relatoria do Nicolas Ferreira, é tão importante. Porque o terrorismo a gente não combate só internamente, porque eles têm cadeias de comando também global, como o Kriegner bem mencionou no caso dele, que estava no Chile, isso é um problema lá. Então precisa dessa colaboração e essa colaboração ela é melhor quando a gente tem este enquadramento. Só que a grande questão é, a gente tem uma pasta de segurança pública no Brasil hoje, a nível federal, com um ministro que não dá prosseguimento e não dá muita atenção, muitas vezes, a essa pauta. E quero até relembrar um que deu, mas passou pouco tempo lá, que é o Raul Jungmann, que foi ministro da Segurança Pública em específico e fez muita diferença, mas em pouquíssimo tempo e as políticas públicas não tiveram continuidade e a pasta da Segurança Pública, mais uma vez, cai no colo errado da pasta da Justiça. Sou uma grande entusiasta para que essas pastas se mantenham separadas. A gente vai para um rápido intervalo só para quem está acompanhando a gente pelo rádio. Voltamos daqui a pouquinho. Henrique Kriegner. Isso que a Jess está trazendo é muito importante porque até foi parte do discurso do presidente Lula na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, criticando a equiparação de terrorismo com crimes, né, e crimes organizados. E isso, no âmbito nacional, é verdadeiro também. Quando você tem um crime de terrorismo ou uma investigação relacionada a terrorismo ou algo do tipo, você tem maior prioridade, é mais fácil de você ter recursos. Até questão de escuta telefônica, por exemplo, você consegue muito mais uma aprovação, porque se é uma investigação relacionada a terrorismo, pressupõe-se que existe um perigo iminente à vida e não só de uma pessoa ou duas, mas ali do coletivo, né? Então, a definição realmente fica um pouco prejudicada, mas em termos de urgência, priorização também e alocação de recursos, quando você equipara crime organizado, tráfico de drogas, essas organizações do narcotráfico com terrorismo, você sobe no top 1 de prioridade ali. Então isso é importante para o Brasil começar a se mover dessa maneira. A gente não pode mais ficar tratando os crimes como tráfico de drogas, organização, né, as organizações, as facções criminosas, como se fosse uma quadrilha qualquer ou como se fosse um assalto que aconteceu. Não é. Existe toda uma engenharia que eu vou dizer, aqui na América Latina é ainda mais severa do que a ameaça do que é o terrorismo, por exemplo, no Oriente Médio ou em outros lugares, né?